Boa tarde a todos, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma live da Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Catarina. 2 Timóteo 4, 1 e 2 diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la em tempo certo ou não. Tem versões que diz a tempo e a fora de tempo, né? Filipenses 4, do 8 ao 9, diz assim: Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática tudo o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. E 2 Timóteo 2,15, que é o lema do nosso Instituto Teológico Quadrangular, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O curso livre de teologia ministrado pelos nossos ITQs em todo o país, dentre as 48 disciplinas que contemplam o currículo, oferece a disciplina de homilética, visando capacitar, para buscar a inspiração em Deus e o preparo das mensagens, dos estudos, enfatizando a coerência entre o viver e a pregação, e instrumentalizando para a pregação fiel das Escrituras, com zelo e fervor, que é a maior tarefa da igreja, e uma necessidade do mundo de hoje, né? E para fazermos uma breve abordagem da exposição da palavra através da pregação, está conosco a pastora Rosíris Maria Lopes. A pastora Rosíris é graduanda em bacharel de teologia, diretora do ITQSC 04 e do DBQ regional da região de Lages, estado de Santa Catarina. Boa tarde, pastora Rosíris, seja bem-vinda. Boa tarde, professora Graça. É um prazer estar aqui participando. É alegria para nós podermos participar desse momento tão especial da Secretaria. Amém. Pastora Rosíris, para nós conhecermos um pouquinho mais a senhora, há quanto tempo a senhora é diretora do ITQ? Sabe, pastora, que há pouco tempo, antes de começar aqui a nossa conversa, eu estava aqui fazendo umas contas, né, para calculadora, porque o tempo passa rápido, né? Aí eu estava, em 1994, eu entrei como aluna no Instituto. Aí tá fazendo as contas, né? Aí, em 1995, eu comecei já dando aula, aí estava lembrando até qual foi a primeira disciplina que eu ministrei no Instituto, que era Métodos de Estudos Bíblicos, parece que era esse o nome. Aí depois ela mudou, mas ainda ela faz parte da grade, né? Sim. Então, desde 1995, eu estou ali. Aí, como fui professora em 1995, 1996 eu vim como secretária, e aí em 1999 assumi como diretora. Então, daí se eu for contar todo esse tempo, aí dá 25 anos dentro do Instituto. Assim como diretora mesmo, são 21 anos. 21 anos como diretora do ITQ. É uma vida, né? É uma caminhada, 2 décadas e pouco. É uma caminhada. Bastante tempo. Mas ao mesmo tempo que a gente vê, assim, que 22 décadas, né? 2 décadas e meia, né? Meia. 25 anos. Aí, mesmo assim, a gente vê que são tantas coisas que aconteceram, tantas novidades que foram acontecendo, que parece que não é tanto tempo assim, diante das mudanças. Sim, os desafios são diários, né? Todo dia é algo novo, cada ano, um ano é diferente do outro, e as coisas vão se modificando, né? Então, não é, assim, um tempo pesado também, é um tempo glorioso, prazeroso, é um tempo que você passa ali, mas que só te acrescenta, né? É uma bênção. Verdade. Pastora Rosíris,
Quando surgiu a homilética? A homilética, ela surgiu, pastora, estava olhando, estudando aqui a nossa apostila de homilética, ela nos fala muito sobre a história da homilética, né? E ela nos relata ali que no início do cristianismo, se lia a palavra de Deus, né? Se lia a palavra de Deus e se exortava de acordo com as lições tiradas do texto da palavra de Deus. Sim. Então, se lia alguma coisa, olha, a palavra de Deus está dizendo isso, e exortava a vida de alguém de acordo com os ensinos que a palavra de Deus estava trazendo. Aí, quando Jesus está relatado em Lucas, Jesus ele foi falar ali na sinagoga, leu o livro de Isaías, né? E ele leu e ele colocou algo diferente, porque ele aplicou o texto de Isaías sobre a sua vida, contextualizou. Então, ele começou a fazer uma mudança, né, diante da homilia. E a homilia, ela surgiu realmente com o cristianismo, com os cristãos, pregadores cristãos, quando eles começaram daí também a fazer a aplicação da retórica, né, que começou lá na Grécia, daí eles começaram a colocar ali a estrutura de um sermão, né, tem que ter ali o começo, a introdução, os desenvolvimentos, os argumentos, começaram a fazer uso da retórica da homilética, né, para que a homilética, os discursos públicos, né, que começaram na Grécia, eles pegaram as técnicas de lá e aplicaram dentro dos sermões bíblicos, né? Sermões bíblicos. E qual a importância da homilética na construção do sermão, pastora? Eu creio que ela é muito importante, pastora, porque para você, até mesmo para o pregador se localizar, o pregador saber o que ele vai falar, como ele vai falar, para que ele não se perca dentro do seu sermão. Então, ela é de suma importância, né, para a pregação da palavra de Deus de uma forma que as pessoas possam entender, porque se nós não tivermos ali uma direção naquilo que a gente vai falar, de repente vem tantos pensamentos na hora que a pessoa pode até se atrapalhar e ficar um sermão onde ninguém possa entender. Então, ela é muito importante para que o pregador ele faça uso da homilética para que o sermão dele possa ser entendido com facilidade, para que todos possam ouvir e entender a palavra de Deus. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o pastor Davi Boeira, lá de Orleans, que está conosco, a Arlete Souza, a pastora Terezinha Ode, a Salete Terezinha, o João Batista de Almeida. Sejam todos bem-vindos. Pastora, o que a homilética trabalha na montagem do sermão? Ela trabalha, primeiramente, né, o texto bíblico, né, precisamos de um texto bíblico, né, para que a nossa homilética, o nosso sermão, ele tenha uma base bíblica. Precisamos ter um tema. Ela tem todo um processo, né, a escolha do texto, a escolha do tema, a maneira como nós vamos começar a fazer o nosso discurso, né, o desenvolvimento e a conclusão. E todos esses passos que a homilética tem, a estrutura do sermão oferece, todos eles são muito importantes, porque à medida que você... Claro que, lógico, que nós nunca vamos poder esquecer que em tudo isso, a elaboração de um esboço homilético, jamais podemos esquecer que o Espírito Santo de Deus tem que estar junto conosco, que a unção de Deus tem que conduzir aquela palavra, porque a unção de Deus é que vai trazer o mover de Deus, né, nos corações, que vai trazer ali a convicção a quem está ouvindo aquela palavra, mas o pregador, ele precisa seguir esses passos para que ele possa estar ali preparado, né, para ele ir se localizando, porque quando ele se para escolher o texto, né, recebeu, de repente, um convite para pregar. O que eu vou levar?
já vai aos pés do Senhor, perguntar: Deus, qual é a mensagem para aquele povo? Deus, o que é que aquela igreja precisa? A gente se coloca nas mãos de Deus para que nós possamos ser realmente um instrumento de Deus, né? Sejamos, assim, a voz de Deus falando com aquele povo. Aí, com certeza, o Espírito Santo de Deus já vai falar no teu coração: olha, prega sobre tal coisa, sobre tal versículo. Aí, então, quando nós vamos ali, esse é o versículo, então é essa palavra que Deus quer. Aí nós já começamos, né? O pregador já começa a buscar as fontes de pesquisa, porque nós temos a palavra de Deus que nos instrui, nos capacita. Mas eu sempre falo ali para os nossos alunos do Instituto que eles chegam assim, com tanta sede de pregar a palavra. Ao mesmo tempo que eles têm muita sede, eles têm receio, né? E esse receio, a gente sempre diz, treme na base e ficam nervosos e tal. Mas a gente sempre diz que o receio e o temor de Deus nunca vai poder se perder, né? Que esse tem que caminhar junto conosco sempre, o temor do Senhor, né? Mas quando nós estamos ali nos preparando, que o aluno comece a preparar, o pregador comece a preparar, ele vai ter que fazer a sua pesquisa, mesmo que seja, sempre nós orientamos nossos alunos, mesmo que seja um assunto que você domine, procura estudar um pouco mais, procura recursos, fontes de pesquisa, para que quanto mais o pregador estiver preparado e souber acerca daquele assunto, mais assim convicto ele vai estar, né? E a unção de Deus, claro, fará a diferença, mas ele não vai ficar ali: e agora? O que eu vou falar? E agora? O que é isso? Então, nós precisamos pesquisar, né? Começa a pesquisa, aí, como que eu vou começar? A gente sempre diz isso, né? Que tem toda a estrutura do sermão, né? Como que eu vou começar? Como que eu vou iniciar, chamar atenção para esse assunto que eu vou abordar? Aí, então, temos que preparar também a introdução, né? E eu creio que todo pregador, nós temos excelentes pregadores nas nossas igrejas, né? Homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, que trazem palavras maravilhosas, mas eu creio que todos eles passam por esse processo, na hora de fazer processo de preparação, porque lá no altar vai ser o resultado de toda a tua busca, de todo o teu estudo, de todo o teu período de oração, que se colocou ali na presença do Senhor, né? Eu creio que tudo ali vai ser a consequência, né? Então, nós precisamos estar preparados com o texto, com o tema, como que eu vou desenvolver, e também, assim, como concluir tudo isso, né? E nós precisamos de uma caminhada, é passo a passo, começo ali, vou lá, né, e até eu chegar onde Deus quer que a gente chegue, né? Porque tudo isso, o próprio Deus vai direcionando, né? O Espírito Santo de Deus vai direcionando. E ele vai usar o vaso preparado, dentro daquilo que nós estudamos e nos preparamos, né? Quanto mais se prepara, mais Deus usa, né? Deus vai usar as nossas capacitações, né? Isso aí. Pastora, deixa eu só mostrar aqui a nossa apostila de homilética, não sei se a senhora tem ela aí, a apostila de homilética que é ministrada no ITQ, é essa, ela tem 7 capítulos, né, uma apostila muito rica. E também esse livro aqui, O Valor Inestimável da Pregação, que eu vou estar sorteando para quem responder a pergunta que a senhora fizer depois. Vou sortear 2 livros desses e vou enviar para quem responder. Então, você que está nos assistindo, envia o link aí para os seus colegas para concorrer ao livro, tá bom? Pastora, a homilética, ela é só para os pastores? Só eles devem procurar conhecer a homilética? Não, pastora, a homilética deve ser para todos. Todos. Hoje nós temos as nossas igrejas, elas estão assim, muito diferentes. Eu vim para a igreja, né, em 1994. A igreja, ela mudou muito de lá para cá. Então, nós temos uma igreja em movimento e uma igreja em crescimento. Então, nós temos líderes que pregam, nós temos jovens que pregam, nós temos, se nós formos olhar para toda a estrutura da igreja,
temos pessoas nos cultinhos infantis que não deixa, quando a pessoa se prepara ali, até isso, né? A homilética é importante, quando você vai contar uma história, você tem que saber como que você vai contar a história. Não importa a faixa etária que você vai expor da palavra de Deus. Então, nós temos crianças, juniores, jovens, adolescentes, homens e mulheres pregando a palavra de Deus. Então, a homilética ela é importante para todos. E mesmo aqueles que, de repente, não pregam em nenhum grupo, que tem também pessoas que, de repente, não Não, pregam em nenhum grupo, não tem uma célula, de repente, né? Mas mesmo assim, elas são pregadores da palavra de Deus, porque elas pregam para o seu vizinho, né? converso, né, com as pessoas. Seu vizinho. Aí, então, a gente costuma ouvir muito isso. Eu não, com certeza o pastor já ouviu. Eu não falo de Jesus porque eu não sei como falar, né? Uhum. Eu não sei como começar. Então, a homilética, ela vai também te ajudar a isso. Eu quero falar de salvação para o meu vizinho, então, por onde que eu vou começar a falar de salvação? Então, é fazendo já uso da homilética, né? O uso da palavra de Deus, como que eu começo ali, como que eu vou chegar até o meu vizinho para eu Como poder expor a explicar. palavra, né? Como expor a palavra de Deus. Ela na verdade, a homilética, ela seria para todos os cristãos, para eu poder levar uma palavra com eficiência e com clareza para todos, né? Para que todos possam ter essa facilidade e entender a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, mas nós temos que saber expor ela de uma forma bem fácil, de bom entendimento, né? De Clareza. repente, com palavras simples, mas que ela seja clara, seja objetiva, e que aquele que ouviu, ele possa tomar uma decisão diante daquilo que ouve, né? Nós temos a Então, passagem de Filipe, né? Entendes tu o que sim, pois é. Olha só, né? Olha, Deus enviou alguém lá para explicar, porque as pessoas às vezes precisam de uma explicação. A gente ouve muito também pessoas que dizem assim, né? Eu não leio a Bíblia porque eu não não entendo, entendo. né? Não entendo. Aí, então, precisa de explicadores da palavra de Deus para ajudar aqueles que a leem e não entendem. Então, creio que ela é importante para todos nós que somos cristãos, todos nós que conhecemos ao Senhor e todos nós que queremos levar a palavra de salvação às pessoas, né? Uhum. Ela é importante. Eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Ailê Xavier, para o J. Cunha, para a pastora Vilma Magalhães, para o Celso Adão Crote, para o pastor Agenor Coelho, para o Sadi Rita, Nilson Macieski, pastor Valdecir Sauer, Ivanir de Lima, pastor Carlos Maba, Terezinha Mozena, nossa professora, pastora Hildes Lima, o pastor Marlon Borba, pastor Luiz Vieira, lá de Xaxim, a pastora Luciane de Almeida, aqui da Grande Florianópolis, na ilha, na região da ilha. Pastora, hoje em dia nós temos muitos concorrentes, né? Pregadores, eloquentes, shows, a TV está aí, né, dentro de todos os lares, com programas, com pessoas muito capacitadas, então há uma concorrência que a gente precisa se preparar, né, para chamar a atenção, né, para poder ocupar o nosso espaço. Então, daí a importância de termos no curso teológico, no curso livre de teologia, essa disciplina e outras, né, a grade tem 48 disciplinas, que dão uma abertura, né, dão uma abertura para o aluno buscar a capacitação. A senhora está fazendo agora o complemento, né, de bacharel em teologia, então a senhora vê que vai aprofundando, né, nível, vai aprofundando. Mas o nosso currículo é um currículo muito rico, e é acessível a todos, nós não temos grau de escolaridade para entrar no ITQ, né, para fazer o curso livre de teologia. Então, todos podem ter acesso. E não é algo, assim, exorbitante, né, o material didático é bem acessível, e nós podemos melhorar nosso desempenho na obra de Deus através
das disciplinas ministradas nesse curso. A pastora Rosíris falou que não é um tempo pesado, a gente não vê o tempo passar, né? Eu já vão fazer 7 anos que eu estou aqui em Florianópolis, parece que cheguei ontem. E Mas quando eu cheguei, parecia que eu novidades. já estava aqui, né, já tinha algo meu nesse lugar, parecia que eu era familiar. Trabalhei 8 anos em Chapecó, na igreja sede, e que eu busco a palavra, e na escola bíblica, e que eu fiz o ITQ, e fiz bacharel, essas coisas, daí vai para mais de 20 e poucos anos. E a gente não sente esse tempo passar, né, pastora? Parece que a gente sempre precisa buscar mais, buscar mais, buscar mais. Pastora. Tem muitas coisas para aprender, né, pastora, todos os dias, né? Todos os dias. E agora um novo desafio, né? Eu estou Sim. aqui na minha casa, a senhora está aí em Lages com o seu celular e nós estamos conversando. Isso, né, um tempo atrás não era nem cogitado que fará a gente fazer, né? Nem se imaginava, né? Nem se imaginava. É verdade. A esse nível, né, pastora? Sim. Então, pastora, o que a senhora deixa para os alunos, assim, para as pessoas comuns que querem se relacionar com Deus através da sua palavra? Eu diria, a mensagem que eu diria era assim, pastora, que não deixe para depois essa vontade de aprender da palavra de Deus. Falando um pouquinho aqui sobre alunos que nós temos visto muitos alunos chegarem no Instituto, né? Alguns chegam com o anseio de um ministério, de realmente ser um pastor titular, né? Ser um pastor auxiliar, mas muitos vão em busca de conhecimento. O Instituto, ele não é só para pastores, né? Ele é para quem quer conhecimento da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela não é só homilética, né? Então, como a pastora falou, são 48 disciplinas que fazem parte de todo o currículo, e cada uma vai acrescentando a outra, né? E isso soma, assim, muito conhecimento, muito amadurecimento. Nós vemos, assim, muito testemunho de alunos que, quando chega, assim, no primeiro ano, né, que chega ali, naquela ansiedade, o quanto que, no final desse primeiro ano, dessa primeira série, o quanto que eles dizem que aprenderam e amadureceram, porque estiveram ali aprendendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. E hoje a pastora falou algo que é bem importante, né? Que nós temos muita concorrências na internet, né? Tudo que você quiser saber, você joga lá e a internet vai te trazer uma série de informação. Mas nós temos que ter ali, tudo que nós lemos, nós temos que também ter um senso crítico, porque nem tudo que é lançado na internet é verdadeiro. E aí nós temos a palavra de Deus para refutar aquilo que não condiz com a palavra. Mas esse senso crítico, ele só vai ser desenvolvido quando nós aprendemos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos exorta, ela nos ensina. Então, para eu saber se alguma coisa realmente, porque muitas coisas que nós lemos na internet, elas até citam a palavra de Deus, mas Saiu não... seu volume, pastor? Oi? Seu volume. Está muito alto, pastor? Não. Algumas coisas assim que se leem acerca da palavra de Deus, que são citadas ali, elas não são realmente verdadeiras. A pastora está com um probleminha com o som lá, enquanto isso vou mandando um abraço para o pastor Aldérico Furlan, para o pastor Hilário, e para a pastora Neuza Albani, para a Lucilene Passos Borges, para o pastor Leandro Pissaia. Ô, pastor Leandro, um abraço lá de Maravilha, para o Eleandro Maciel, para a Rosa da Lenogari, para o Carlos Iacida Silva, para a pastora Eli Regina, ali de Itapema, um abraço, pastora, para a Carol Mello, abraço, Carol, para o meu primo, Rodrigo Neus, lá de Carazinho, Rio Grande do Sul, meu afilhado, Deus te abençoe, Rodrigo, para a pastora Silvana, ali de Palhoça, e para a pastora Ivanete de Góis, um abraço a todos vocês, a pastora Rosíris, assim que recuperar o som, e quando ela voltar, ela vai fazer uma pergunta, e quem responder vai concorrer, eu vou sortear 2 livros
o valor inestimável da pregação. Bem rico para quem quer aprimorar a construção de sermãos. Pastor Jefferson Henrique, lá de Ceará. Eu sempre confundo com Água de Chapecó, Pastor Jefferson. Ele diz, boa tarde, a internet da informação, ITQ transmite conhecimento e relacionamento, né? Ele faz nos relacionarmos com Deus. Quero deixar um abraço aqui também para o pastor Raul Batista Dias, lá de Chapecó, que foi o meu professor de homilética. E aí eu vou contar para vocês a história do meu primeiro sermão. Pastor Raul, não vale o senhor rir, né? Não vale. Eu acho que eu tirei um 7 raspando, não lembro a nota agora. Eu sei, irmãos, que como a pastora Rosília estava dizendo, a gente começa a, meu Deus, o que eu vou falar, do que eu vou falar, escolhe o texto e vai com a apostila e constrói dali, monta dali o sermão. Eis que no dia da avaliação, o meu papel estava escrito, mas eu não enxergava nenhuma triste palavra, estava tudo em branco, e eu só pensava comigo, meu Deus, o que eu vou dizer? Meu Deus, o que eu vou dizer? Sei que Deus disse o que ele quis dizer através de mim naquele dia, porque eu não enxergava o que estava escrito no papel. São experiências que só vivendo a gente consegue agregar na nossa vida, né? Às vezes a gente prepara, porque é nosso dever preparar tudo, e quando a gente chega para falar, Deus, não, meu filho, é por aqui. Mas é como a pastora falou, Deus vai usar o vaso que estiver preparado, o vaso que estiver habilitado, ele vai usar para a sua glória, para o seu louvor. Pastora Flávia, a Edivânia Matei, Deus abençoe a todos vocês, um abraço. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria, então, voltando ao que a pastora... A Claudete diz que estão ouvindo, e o pastor Leandro também diz que estão ouvindo nós duas, então é só um problema de conexão, a transmissão está saindo boa. Vamos continuar, então. Então, pastora Rosíris, eu contei aqui para eles a minha experiência, né, do primeiro sermão, a Rosa da Lenogari foi minha colega de ITQ, ela deve lembrar disso, como nós sofríamos para elaborar os sermões nas aulas, né? Pastora Rosíris, e para os pastores, para os diretores, seus colegas, o que a senhora deixa de mensagem? Eu quero ler aqui a 2 Timóteo 3:16, que nos diz assim, 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é a inspiração que nós precisamos para continuar. Eu deixo essa palavra para os diretores, para os professores, para todos aqueles que nos ouvem, que mantenham sempre a palavra de Deus como inspiração nos seus corações, porque, como ela mesma nos diz aqui, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Então, é a palavra de Deus que vai levar o homem a essa instrução diante de Deus. Né? Nós não venhamos a esquecer a palavra de Deus em nenhum momento. E que os nossos diretores, nossos professores, que eu creio que são bênção na unidade que você está, assim como nós temos nossos professores aqui em Lages, que são bênção para nós, que são homens e mulheres de Deus que estão ali pregando a palavra de Deus. Eu creio que Deus vai honrá-los, que Deus vai instruí-los, que Deus vai abençoá-los, porque são homens e mulheres de Deus que dedicam suas vidas ao ensino da palavra de Deus, e foram escolhidos com o propósito de Deus para levar essa mensagem maravilhosa. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos honre, porque o que seríamos de nós sem os nossos professores? O que seríamos de nós sem os nossos ajudadores na obra de Deus? Nós estamos ali, todos nós, diretores, professores, com um propósito, ensinar a palavra de Deus para que o reino de Deus, ele se expanda. Cada disciplina ali, ela tem um propósito, cada disciplina ali tem uma finalidade,
porque nós estamos instruindo homens e mulheres de Deus que Deus leva nas unidades de ensino para serem colaboradores no reino de Deus. Então, que vocês sigam firmes, perseverantes, e que nós temos um alvo, né? Que um dia todos nós nos encontraremos diante do Senhor, e com certeza será um momento alegre. Enquanto esse dia não chega, nós vamos fazer a obra de Deus com alegria aqui, aguardando a volta do Senhor, né? Eu quero deixar, então... A doutora Rosiris, além de ser diretora do ITQ por 25 anos, ela é também a diretora regional do DEBQ, que é o nosso Departamento de Educação Bíblica da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? E tem feito um trabalho muito lindo. Eu estive em uma formatura na cidade de Lages, na igreja do pastor Eduardo Tondello. Quero mandar um abraço para o pastor Eduardo, para a pastora Luana, para o pastor Veto, né, que muito lindo. Nós tivemos naquela formatura a presença da diretora da escola local do bairro lá, dando testemunho da transformação da vida daquelas crianças através do ensino da palavra. Né, pastora? Verdade. Aí é a prova que a palavra de Deus, ela realmente, ela transforma, né? Ela transforma. Então, temos ali no Santa Mônica, que é a igreja do pastor Eduardo, pessoas que se dedicam de uma forma tão maravilhosa ao ensino da palavra, e esses frutos têm sido colhidos. Muitos jovens, foi algo tremendo, né? Tínhamos 60 alunos formandos naquele dia, né? Foi assim, a Vanusa, né? A pastora Vanusa. Também estava lá. E aqui na nossa cidade, na nossa região, nós temos algumas igrejas com escola bíblica ainda aos domingos. Houve um impacto na comunidade, né? Na forma de viver daqueles jovens, impactou a comunidade. Libertação, cura, transformação realmente de vida. E realmente Deus tem operado naquele lugar, e tudo através do ensino da palavra de Deus. E eles se dedicam realmente a ensinar. E na nossa região aqui, nós temos algumas igrejas que mantêm a escola bíblica aos domingos pela manhã, às 8 horas da manhã. Graças a Deus, né, pastora, que nós temos essas ferramentas disponíveis. E a escola, o ITQ ainda tem um custo, porque é um curso de preparo, né, que prepara obreiros para a seara, é um segundo nível, vamos dizer assim, né, como se fosse o primeiro grau, o fundamental e o ensino médio, né. A escola bíblica, ela é fundamental na vida do cristão. Não importa a idade que você se converte, o que importa é que você consiga aprender a palavra, se disponha a aprender, a aprofundar, né, o conhecimento na palavra de Deus. Isso é verdade, né, pastora? Bem isso, pastora, bem isso. A nossa igreja, ela se preocupa realmente no ensino da palavra de Deus, né? Porque há vários departamentos onde você pode aprender. De repente, não pode estar na escola bíblica, mas tem escola de líderes, tem os discipulados. Então, tem várias maneiras em que podemos estar em contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus realmente ela é fundamental no crescimento, no amadurecimento do cristão, no fortalecimento da igreja, ela é fundamental. Não dá para nós fazermos a obra de Deus sem conhecimento da palavra. Então, ela ajuda muito, né? No desenvolvimento do cristão, no crescimento do cristão. Nós temos testemunho de um aluno, um ex-aluno, que quando ele veio, ele era recém-convertido, ele veio para porque na igreja dele, ele aprendeu a palavra de Deus, ele tinha tanta sede, que ele queria mais e mais. Então, por isso que é importante o ensino da palavra de Deus em todas as esferas, né? Em todo tempo. Como diz a palavra de Deus, né? Em todo tempo que se prega a palavra de Deus. Pastora, então acho que a senhora faz a pergunta para dar tempo deles responderem. Vou fazer aqui a pergunta, pastor. É dentro de homilética. Eu elaborei uma pergunta aqui bem simples, dentro de homilética.
Aqui dentro de homilética nós aprendemos a elaborar o sermão, né? Cada sermão tem ali o tipo de sermão, e a pergunta é essa: qual tipo de sermão em que suas divisões são extraídas do próprio texto bíblico? Aí eu quero saber qual é o nome desse sermão, que nome que se dá a esse sermão, onde as divisões do sermão são extraídas do próprio texto bíblico. Uma pergunta simples aí. Creio que alguém já está acertando, já sabe aí a resposta. Olha, nós temos bastante pastores aí. Vamos ver. Respondam no chat, aí vamos ver se está certo, para a pastora conferir se está certo. E aquele que acertar ganha. Se vocês não responderem a tempo de acabar a live, daí vai ficar no ar. A resposta ela é bem simples, é só pensar um pouquinho. Ó, qual tipo de sermão suas divisões são extraídas do próprio texto bíblico? Quer repetir a pergunta, pastor? Vou repetir. A Claudete qual Maciel nome? Disse... Vou repetir aqui. Vou fazer de uma forma diferente. Qual o nome do sermão? Diz que é expositivo. Não, não, esse não. Ó, qual o nome do sermão em que suas divisões são extraídas do próprio texto bíblico? Esse é aquele sermão onde você faz... Não é expositivo. Não. Esse sermão... A pastora Ivanete de Góes diz que é sermão textual. Isso, textual, mas só falta uma palavrinha para completar, porque tem dois tipos de sermão textual. Só uma palavrinha completa a resposta correta. Falta uma palavrinha. Só uma palavrinha. Falta uma palavrinha, pastora Ivanete. Por enquanto, ninguém ganhou. É que dentro do textual tem dois tipos. Vamos lá. Sermão textual, mais alguma coisinha. Só uma palavrinha que nós ouvimos muito. Dentro de homilética, nas aulas de homilética, se fala muito sobre essa palavra. Cadê a minha? Sermão textual temático. Não. Não é o temático, não. Olha, temos até, assim, um exemplo. Posso dar um exemplo? Cadê a minha amiga Rosa, da Lenogara, que foi minha colega? Rosa, você sabe, Rosa? Responde aí. Posso dar uma dica? Pode dar um exemplo, pastora. Vou pegar um exemplo aqui da apostila. É um exemplo que está na apostila de homilética. Pode. Que ele fala assim, o tema do sermão é as graças permanentes, baseada em 1 Coríntios 13, 13. Esse é o texto. E aí a introdução dele, ele faz a sua introdução, e aí ele vai dividir esse sermão no próprio texto de 13, 13, Coríntios 13, 13. A divisão está ali. Ele não busca nenhuma outra divisão diferente. Dentro do próprio texto bíblico, ele faz a divisão. Ele fala sobre fé, sobre esperança e sobre amor. Ele não busca nenhuma outra divisão. Foi lá, o pregador leu o sermão, vou fazer essa divisão aqui no meu sermão. Vou falar sobre fé, vou falar sobre esperança, vou falar sobre amor. Eu tenho um sermão textual e a palavrinha. Textual expositivo? Não, o expositivo ele seria mais abrangente, né? Seria um texto bem maior.
Posso dar outra dica, pastora? Acho que o pessoal não está querendo se arriscar, pastora. Ó, nós temos o sermão textual livre, é um tipo de... Pode temos dar. Textual analítico? Não. O analítico daí já esse tipo de sermão aqui, normalmente se usa muito ele, se prega muito sobre ele, a gente vê muitas mensagens baseadas nesse tipo de sermão. É muito usado, porque aí o pregador não fica assim, imaginando tanto como fazer, como elaborar. É o mais comum. Temos o sermão temático, não é o temático, o expositivo não é, o biográfico não é também. Sermão textual pronto. Você pega o texto, né? Ele é para quem... claro que toda pregação precisa se conhecer a palavra de Deus, né? Mas ele é um sermão mais fácil de se fazer. O corpo dele, né, o esqueleto, como a gente fala, no esqueleto do sermão fica mais fácil, porque você extrai ali do próprio texto, você extrai a tua mensagem, sem você precisar acrescentar outras divisões, né, como diz aqui em Coríntios, fala sobre fé, sobre amor e sobre esperança, então você já tem um sermão montado. Aquilo que eu não busco de fora, né? Eles responderam sermão textual pronto. Sermão textual pronto? Não, não, não. Ele é extraído do próprio texto bíblico, né? Todas as divisões dele são extraídas do texto bíblico. A palavrinha pronto não é pronto. Não, não, não. É só substituir a palavrinha pronto para outra coisa aí que já dá certo. Olha, até o pastor Luiz Hubert entrou agora. Um abraço, pastor Luiz Hubert. Viu, pastor Luiz? Vamos lá. Paz, pastora Débora Paim, paz, Ironda Linhares. Repete a pergunta, pastora Rosíris. Eu vou dar uma dica. Não, essa palavra que é o nome do sermão é uma palavra que eu posso dizer assim, que ela reproduz exatamente aquilo. É uma palavrinha que quer dizer assim, reproduz exatamente o que está ali. É aquilo que é palavra por palavra. Reproduz exatamente. Essa é a palavra que falta. Sermão textual e a palavrinha. Textual e a palavrinha que expressa textual. Que expressa exatamente aquilo. Que eu não acrescentei nada na minha divisão, eu não acrescentei nada, nada, nada. Eu coloquei exatamente as divisões do texto bíblico. Eu fiz exatamente igual. Eu fiz... Pastor Paulo. Vamos lá. Como está na palavra. Isso, exatamente como está na palavra. Será que alguém... Acho que eles não vão acertar, porque ninguém vai ganhar o livro. Mas será que não querem se arriscar a ganhar o livro? É uma das interpretações da Bíblia, de alguns trechos bíblicos também, né? Que a gente pode dizer que seja assim. Há coisas na palavra de Deus que são exatamente assim. Uma interpretação exatamente igual. Eu posso dizer que essa interpretação é o quê? Né? Tem algumas interpretações que não são assim. Se eu disser, agora vai. Né? E aí, esse é o nome de sermão. Agora a senhora vai responder daí, né?
Ah, se eu falar mais, eu respondo daí. Nós ainda temos 5 minutos. Vamos ver se eles conseguem adivinhar. Vamos ver se eles conseguem acertar. Vamos lá. Adivinhar não, né? Sermão textual literal. Isso! Bem isso! É isso aí. Sermão textual literal, onde as divisões saem do próprio texto bíblico. O mesmo versículo que você escolheu. A Clau ganhou, então. A Claudete Quem ganhou? Maciel, literal. Ó, A Claudete Maciel, aí de Itajaí. Se mais agora não vale, né? Parabéns, viu? Tem mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta, pastora? Mais uma perguntinha? Vamos fazer uma mais simples, então, né? Então, eu vou fazer uma pergunta que nós já comentamos aqui. Qual é o texto bíblico que narra bem rapidinho Jesus fazendo ali a sua homilia, a sua primeira homilia, onde é narrada na Bíblia? Nós já citamos bem no início, né, da live, foi citado onde Jesus conversou na sinagoga. Então, eu gostaria de saber aonde que está escrito esse discurso de Jesus, a homilia, essa pregação de Jesus. Primeira vez que é citado na palavra de Deus. Onde Jesus foi lá, Jesus pregou, e as pessoas ficaram assim maravilhadas. Quem estava ali na sinagoga ficou maravilhado com as palavras que Jesus estava pregando. Aonde que está escrito? Essa é fácil, pastor. Mencionamos hoje. Versículo, capítulo e versículo? Capítulo e versículo. Livro, capítulo e versículo. Livro, versículo e capítulo. Vamos lá, pessoal, vamos lá, mais um livro. Vamos lá. Lucas 4, do 14 ao 22. Isso! Muito bem. Tá certo. É isso aí. Pastora Ivonete, então, Lucas 4, estou colocando aqui no chat para eles conferir. Lucas 4, do 14 ao 22. Ganhadora, pastora Ivonete. Parabéns. Pastora Ivonete, do 14. Ivanete de Góes, é a diretora do ITQSC 013, lá de Chapecó. Deus abençoe, parabéns, pastora Ivanete, a Claudete Maciel. Deus abençoe vocês. Deus abençoe muito vocês. Se preparem que nós vamos continuar agora trazendo livros, camisetas, alguma coisa ou outra para sortear nas lives. Um abraço, Nelly. Pastora Resíris, Deus abençoe muito a sua vida. Amém. As suas considerações, as suas despedidas. Eu quero agradecer por esse momento especial, agradecer por tudo que Deus tem feito na minha vida, porque Deus me trouxe num lugar onde eu jamais imaginaria estar. E isso é para a glória de Deus. Agradecer a Deus também por todas as pessoas que Ele tem colocado na minha vida, pelos professores, pela vida da pastora Graça, que tem sido bênção na minha vida, que tem sido alguém que tem me inspirado muito, pastora. E hoje, se eu estou ali, né, na peleia com o TCC, devo muito à pastora Graça. Então, realmente, Deus tem colocado pessoas especiais na minha vida. E quero agradecer a todos, né, a todos aqueles que trabalham com a educação, a todos aqueles que estão envolvidos com a palavra de Deus
Que Deus os abençoe e que nosso coração seja sempre grato, porque Deus te escolheu com uma missão muito especial. Professores, educadores, podem, assim, não ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus que fazem algo importante, mas Deus sabe o que você faz, porque a educação, ela é um trabalho grandioso, mas ela não é tão visível quanto outros ministérios. Mas saiba que Deus te vê, aonde você está. E se você está aí, foi porque Deus te colocou aí, Deus te plantou aí. E Deus sabe o que você pode fazer. Eu agradeço, assim, muito a todos os professores, a todos os diretores, a todos aqueles que têm andado conosco até então, né? Deus abençoe cada um e conceda vitória. Estamos vivendo um tempo difícil hoje no Brasil, mas tenho certeza que Deus vai livrar a tua casa, vai cuidar de você e tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastora Graça, Amém, obrigada por ter convidado, né? Foi realmente muito bom estar aqui. Deus tem. Amém. Muito obrigada, pastora. A senhora é uma grande bênção na minha vida, me inspira também. Um tempo muito precioso. Quero convidar vocês para se inscreverem no canal da Secretaria. SEECSC, lá no YouTube, o nosso canal. Essa live vai ficar gravada aqui e depois vai ser colocada lá também. Próximo sábado, 17 horas, estaremos aqui. E fiquem com o nosso missionário daqui a uns minutinhos, com a Igreja no Ar. Deus abençoe. Até sábado. Amém. Deus abençoe. Abraço a todos.